Olá, no programa de hoje o avanço do desmatamento no Cerrado. O Cerrado foi o bioma brasileiro mais desmatado em 2023, com perda de uma área do tamanho de 2 distritos federais e aumento de 67,7% na devastação em relação a 2022. Na série histórica do relatório anual do desmatamento no Brasil, produzida desde 2019 pelo MAP Biomas, ultrapassou a Amazônia pela primeira vez. Mesmo com números do INPE que indicam uma desaceleração de 12% nos 5 primeiros meses de 2024, como esse quadro desafia os governos federal e estaduais com impactos fundiários e sociais. Eu converso com o coordenador de políticas públicas e advogado do Instituto Sociedade, População e Natureza, Guilherme Ait. Bem-vindo, Guilherme. Um prazer recebê-lo aqui no Mundo Político. Olá, é uma honra poder estar compartilhando com vocês aqui nesse momento. Guilherme, o relatório anual de desmatamento do MAP Biomas mostrou uma redução geral do desmatamento em 2023 de 11,6% em relação a 2022. Mas no Cerrado, que se espalha por 11 estados, concentra ali milhões de espécies de plantas, além de centenas de espécies de aves, mamíferos, répteis, anfíbios, o movimento foi oposto no ano passado. Agora, tem dados do INPE aí falando de redução de 12% nos primeiros meses desse ano. Quais são os principais elementos, Guilherme, que colocam esse bioma como mais vulnerável nesse momento no país? Veja só, desde a aprovação do novo Código Florestal, em 2012, a gente pode observar que uma série de diferenças de ênfase em políticas de conservação para a Amazônia e para o Cerrado vem provocando um que a gente chama de vazamento, do desmatamento, sobretudo para a expansão da fronteira agrícola na região do Mato Piba, que não por acaso nesse ano de 2023 concentrou 47% do desmatamento no Cerrado, de todo o país, na verdade, a gente observa assim, essa propensão da diferença de você poder, na Amazônia, ter mais unidades de conservação federais, mais terras públicas não destinadas sob a tutela do Estado, a tutela da União, então, com unidades de conservação, terras indígenas, favorecendo a ação dos órgãos de controle de IBAMA, ICMBio, FUNAI, a gente vê claramente, sobretudo agora, nesse novo momento que a gente está de gestão federal, uma ênfase maior na redução do desmatamento na Amazônia e o avanço do desmatamento no Cerrado como consequência, assim, como uma área de sacrifício, vamos dizer assim, colocada inclusive pela legislação federal. São padrões diferentes de desmatamento dentro desses biomas. Como essas diferenças se manifestam no comparativo entre eles? Olha, no Cerrado, a gente tem hoje, nas propriedades particulares, uma autorização, vamos dizer assim, por lei, de até 80% poder ser desmatado na região da Amazônia Legal, um pouco menos, 75%. Isso vem ocasionando como se fosse uma licença para desmate, porque tem um avanço, sobretudo, da ilegalidade. Muitos dos desmatamentos que acontecem nessa região são irregulares ou têm indícios de irregularidade. Muitas vezes, sob tutela dos estados, autorizações de supressão de vegetação vêm sendo concedidas sem observar a conformidade com os próprios normativos estaduais que deveriam orientar essa licença para desmate, para fins agro-silvopastorizo, agropecuário. A gente tem uma publicação recente com o Instituto Imaterra da Bahia, mostrando claramente uma série de inconformidades no procedimento de licenciamento para fins de desmatamento, expansão agrícola no oeste da Bahia, inclusive relacionando com a outorga d'água, que apontam que, por exemplo, critérios mínimos que poderiam ser colocados, como a validação do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, para você poder conceder uma autorização de expressão de vegetação, não são observados. Então, Guilherme, para ilustrar um pouco dessa questão da ilegalidade que você fala, mais de 93% da área desmatada no Brasil em 2023, é esse o número que trouxe o relatório do MAP Biomas,
teve pelo menos um indício de ilegalidade. Na prática, né, separar desmatamentos ilegais dos legais ainda é um desafio complexo para as nossas instituições? Ainda é um desafio e a gente tem perspectivas de avançar em cima de atos normativos que podem contribuir para fortalecer a capacidade de gestão e governança federal em cima dessa agenda também, sob o risco da gente não ter, né, cumprimento das metas internacionais assumidas, tanto na agenda climática quanto na agenda de conservação da biodiversidade, né? A gente vê claramente que existem diferentes sistemas nos estados, né? E diferentes níveis de transparência e disponibilidade da informação, né? Então, por exemplo, tem estados como o Maranhão, por exemplo, que não tem transparência alguma, não tem uma informação pública sobre as licenças de autorização de expressão de vegetação no estado, né? E estados onde essa informação já é mais disponível, mas ainda assim tem uma lacuna de integração desses dados com o Sinaflor, que foi pensado originalmente para tratar, enfim, de questões ligadas à madeira, né? Registro, transporte, né? de corte de madeira. Não necessariamente para observar e funcionar como um sistema que aglutine e congregue informações de diferentes bases estaduais, né, para autorização de expressão de vegetação, inclusive para fim agropecuário, industrial, mineração, né, expansão de parques solares e eólicos, como que é uma característica forte para a região da Caatinga também, né, destacada nesse relatório de 2023 do MAP Biomas. Isso denota, né, um problema aí de comando e controle, né? Como melhorar isso diante das dificuldades de integração que você mesmo descreve? A gente vê que tem espaço para regulamentação no CONAMA, de uma resolução em específico, né, que pode tratar dessa matéria. A resolução atual que fala, que menciona, né, que trata das autorizações de expressão de vegetação, ela dialoga ainda, né, ela é anterior ao Código Florestal atual, então ela é de 2006, ela dialoga ainda com o Código anterior, né? Então tem um espaço para regulamentação, inclusive trazendo critérios socioambientais que precisam ser padronizados e observados, né, por todos os estados, né? Como eu mencionei, é inadmissível que hoje, para você dar uma licença para desmatar, né, você não exija que o CAR daquele imóvel rural esteja validado. Ou então você não observe sequer que existe já uma área degradada dentro daquela propriedade que poderia ser destinada para fins agrícolas, recuperada, restaurada, né, e autoriza o desmatamento de novas áreas. Né? Tem muita situação onde vamos dizer assim, uma área está dentro de uma área de recarga de aquífero, de recarga de manancial, e ainda assim é autorizado o desmatamento naquela região. A gente já tem, enfim, uma série de evidências e indicadores, né, apontando, né, inclusive da Agência Nacional de Águas, né, uma projeção para 2040 de uma redução de até 40% do volume de água de diversas bacias hidrográficas em todo o Brasil, correlacionado com problemas associados a desmatamento, né, e alterações climáticas. Então, você dizia há pouco, né, que um dos dramas é o percentual ali de desmatamento que é permitido no Cerrado, que é alto, né, de 80%. Para resolver isso, seria preciso revisar novamente o Código Florestal brasileiro? A gente não tem um ambiente político favorável para nenhuma discussão séria com relação à alteração na legislação ambiental no momento atual no Congresso brasileiro. Essa é a realidade, né? A gente vê que tem uma tendência de desmonte da regulamentação ambiental, né? Uma série de conjuntos de atores da sociedade civil têm se posicionado, inclusive denunciando o que a gente chama de pacote da destruição, que, enfim, tem passado legislações que vão no sentido contrário do que a gente está falando aqui, que é aumentar a capacidade de governança e gestão, inclusive fortalecer os mecanismos do próprio Código Florestal, né, para a validação do CAR, por exemplo, né, sempre postergação da data de entrada em vigência, sempre, né, uma série de ações para minar os esforços de fortalecer a legislação ambiental. Então, assim, eu acho que considerar qualquer mudança no Código hoje em dia, né, o que está em discussão no Congresso, vai no sentido contrário do que a gente está falando, né, de diminuir a capacidade dele de oferecer resposta para a diminuição do desmatamento. O que a gente observa, então, assim, é que precisa, de fato, ter uma padronização mínima de critérios, inclusive incluindo aspectos socioambientais, né, que devem ser observados por todos os estados. Então, daí a perspectiva de uma normatização infralegal, né, que oriente a atuação dos estados, né, com um parâmetro mínimo que precisa ser observado, trazendo uma maior conformidade para a produção.
Inclusive porque hoje a gente tem uma série de normativas, né, internacionais, esforços de regulação dentro do próprio mercado e agora também com um exemplo da Lei Europeia de Desmatamento, que regula a importação de commodities com origem de área desmatada depois de dezembro de 2020, perdão. Isso vai gerar um impacto para o mercado, inclusive para o agronegócio, tendo que exigir maior conformidade, não só para evitar o desmatamento associado àquela produção, como também demonstrar conformidade legal com a legislação nacional. Você acredita que essas evidências crescentes, né, que a gente vê aí em várias ocorrências, né, dos impactos cada vez mais dramáticos de mudanças climáticas, podem vir aí a mudar um pouco esse ambiente, esse olhar do Congresso em relação a essas questões? É fundamental a gente conseguir, né, correlacionar os estudos, as evidências científicas que têm sido trazidas, né, publicações validam já e mostram, né, publicações científicas que, por exemplo, na região do Cerrado já é possível observar um aumento de temperatura de 1,5 graus. Então, assim, a meta do Acordo de Paris de não passarmos, né, de 1,5, né, no Cerrado a gente já está no limiar, né? Existem também outras evidências, por exemplo, né, que, como eu mencionei, da própria Agência Nacional de Águas, sinalizando que, por impacto das mudanças do clima, né, para 2040 já é esperado uma redução de 40% da vazão de água dos rios. Um outro dado, né, que a gente pode observar, inclusive do CEMADEM, né, esse ano está disponível nos sites oficiais do governo, né, dão conta de um avanço de 52% da região do semiárido, né, na região do Mato Piba. Né? Então, isso mostra claramente uma correlação entre o avanço do desmatamento, esse vazamento, vamos dizer assim, as políticas de controle do desmatamento na Amazônia, a moratória da soja, uma série de outras iniciativas, né, diminuindo a expansão da fronteira agrícola da soja naquela região e vindo para essa região, concentrando mais nessa região do Mato Piba, né, que congrega partes de Tocantins, Piauí, Maranhão, Bahia. A gente observa, então, que essas evidências, né, de redução, né, de vazão de água de rios, né, expansão da região semiárida pela primeira vez entre Pernambuco e Minas Gerais, entre Pernambuco e Bahia, aparece o clima árido no Brasil. Né? Então, o que aconteceu recente, né, esse fenômeno, esse desastre, teve uma corroboração, certamente, do bloqueio climático que estava concentrando essa zona de calor no centro-oeste, né? E evitando que a chuva se dispersasse na região centro-sul, na região sul do Brasil. Né? E o risco de secas mais severas também pode aumentar, não é isso? Já existe uma projeção para esse ano de secas severas na região do Pantanal, na região da Amazônia, novamente, né? E riscos de incêndios, né, também associados a isso. Né? Assim, o pessoal que a gente trabalha em conjunto, os parceiros da sociedade civil, né, vem já sinalizando e alertando na região do Pantanal, né, para riscos de se repetir novamente aquele quadro drástico de queimadas que foi observado anos atrás. Né? A ministra Marina Silva, né, concedeu nesta quarta-feira uma entrevista, né, falando que inclusive vai acionar ali governadores, né, preocupada com essas questões. Qual que é a importância desse olhar do governo federal, né, e de o governo liderar mesmo esforços mais imediatos em relação ao tema? Fundamental o protagonismo do governo federal nessa agenda. Né? A gente vê que, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, no final de 2023, um esforço de coordenação e diálogo político, né, favoreceu a aprovação na Assembleia Legislativa do Estado de uma normativa, né, que, vamos dizer assim, deu um tempo, né, deu uma suspensão, diminuiu, né, a incidência, vamos dizer assim, a velocidade com que estavam sendo concedidas as autorizações de supressão de vegetação no Pantanal. Né? Uma medida muito boa, positiva, fruto do trabalho da Secretaria Extraordinária de Combate ao Desmatamento, do Ministério do Meio Ambiente. A gente reconhece o esforço e é importante registrar, né, também a necessidade desse esforço ser continuado para a região de outros estados do Cerrado, na região do Mato Piba, sobretudo, né, porque os números, né, apesar dessa percentual de diminuição de 2% nesse primeiro semestre, nesses primeiros 5 meses do ano, né, os números de 2023 são alarmantes. Né? Pela primeira vez, a formação savânica teve mais desmatamento do que a formação florestal no Brasil. Né? Mais de quase 55%
de desmatamento e formação savânica, né, no Brasil. Queria conversar um pouco com você sobre o impacto de atividades produtivas, né? Chama atenção a questão da soja, né? Commodity que aparece como principal indutora do desmatamento em nosso país. O Brasil é responsável hoje por 42% da soja e 20% da carne consumidas no mundo. E 44% do cerrado, né, que cobre cerca de 25% do território nacional, está tomado hoje pela agropecuária. Esses números ainda podem escalar se não houver uma mudança de cultura e ajustes legislativos também? Olha, existe uma série vamos dizer assim, predicados dessa atividade agropecuária, agrícola, né, no Brasil, no Cerrado, né, é fundamental para a economia nacional, então a gente reconhece a importância que ela tem, né? Agora, também é fundamental considerar como isso tem sido expandido, né? A gente vê que na região do Cerrado, né, tem uma lógica de ocupação do espaço como se fosse um vazio demográfico, deixando de reconhecer a presença de uma série de povos e comunidades tradicionais, né, que vivem naquelas regiões, né, geraizeiros, na região norte de Minas, no oeste da Bahia, né, pessoal do fundo de peixe de pasto, muitas comunidades quilombolas, diferentes tipos de populações tradicionais que ocupam, né, esses remanescentes de vegetação nativa, terras públicas ainda não destinadas, então tem muita situação de grilagem de terras, né, assim, a gente observa uma série vamos dizer assim, tá nas redes, está nas notícias, né, diferentes implicações, políticos de atores, gestores, né, o que aconteceu na Operação Faroeste, na Bahia, dá conta também de uma implicação alta, né, de altos escalões do sistema judiciário do Estado também, com compra de sentenças, favorecendo essa expansão agrícola na região. Então, assim, é possível, né, garantir uma atividade econômica, né, isenta, né, de ilegalidades, né, e seguindo parâmetros. Não que os 80% que o Código Florestal define como área possível de ser limpa, né, no Cerrado, seja uma meta a ser atingida. Pelo contrário, o que a gente vem dizendo é que é preciso ter critério, né, e buscando essa padronização nacional com critérios que sejam observados por todos os estados para ter um direcionamento socioambiental, né, onde tiver área de recarga de aquífero, onde tiver área prioritária para proteção da biodiversidade, aonde tiver, enfim, as áreas de preservação permanente, né? A gente vê que teve no Brasil, né, um aumento do desmatamento dentro de reserva legal. No ano de 2023 foi mais de 123% o aumento de desmatamento dentro de áreas de reserva legal, né? Então, assim, é possível fazer diferente, né? E o próprio mercado vem buscando regular isso e agora, como eu mencionei, a própria União Europeia está passando a exigir, né? E essa normativa pode ser um indutor para outros modelos e exemplos de discussão também no mundo, em discussão no mundo. A gente sabe que o Reino Unido tem a sua, que os Estados Unidos está construindo a sua própria legislação também nesse sentido, de limitar a importação de commodities, né, que estejam associadas a ilegalidades ou a desmatamento, né? Então, o mercado vem se regulando e seguindo essa tendência, os próprios estados estão passando, né, a exigir, né, que a produção seja diferenciada, né, e com isso também se descolhe, né, de pegadas negativas relacionadas a emissões de gases de efeito estufa, e, por consequência, implicações para mudanças climáticas e perda de biodiversidade, que são problemas muito sérios no nosso tempo. Apesar aí, né, desse risco de eventuais punições, os maiores frigoríficos do Brasil, Guilherme, empresas como JBS, Marfrig, Minerva, elas têm também hoje um peso grande na devastação ambiental? Ainda tem? Ainda é possível identificar, né? Tem todo um esforço muito grande de investir em rastreabilidade. Uma das coisas que essas normativas europeias vêm trazendo, né, é essa exigência de rastreabilidade total das cadeias produtivas até a origem, né, da fazenda de origem, onde sai o gado ou a soja, né, ou outras commodities que estão previstas dentro dessa normativa. Então, assim, é possível você ainda, né, seguindo a trilha, né, da produção, encontrar, né, dentro de terras indígenas, produção de carne, dentro de unidades de conservação, né? Então tem uma série de casos denunciando isso, né, se valendo da própria legislação francesa, por exemplo, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, em conjunto com uma série de outras organizações parceiras, né, fomentou uma denúncia contra o grupo Cassinot na França,
E tem sido um caso emblemático, né, que tem gerado, vamos dizer assim, repercussões para dentro do próprio setor, né, fazendo com que mais cuidados sejam necessários, né, para evitar, né, essa associação, né. Ainda assim também, né, a JBS vem trabalhando numa perspectiva de conseguir, por exemplo, ser colocada na Bolsa de Valores de Nova York, e tem encontrado uma série de dificuldades, inclusive pressões, né, no Congresso americano, né, no sentido contrário, porque reconhecem, né, recentemente a própria Procuradoria, né, do Estado de Nova York entrou com uma ação contra a JBS, né, questionando, né, as propagandas, né, que eles fazem de estarem, né, com uma pegada positiva, livre, né, de desmatamento nas suas cadeias, né, quando tem evidências no sentido contrário, né? Então, assim, a judiciário americano, como se fosse o Ministério Público, né, do Estado de Nova York, movendo uma ação contra uma empresa brasileira, né, dificultando ainda mais o caminho dela para se colocar no mercado, na Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos, né, reconhecendo a associação dela, né, com causas que ainda impactam, com desmatamentos que ainda impactam em emissões que prejudicam, né, as mudanças climáticas. Também nesse âmbito internacional, você já falou um pouco disso, né, da legislação europeia. Agora, uma crítica que se faz é que essa legislação, né, para mitigação dos impactos das importações abrange apenas as florestas tropicais e deixa de lado, né, outros ecossistemas. Como movimentos da sociedade civil, né, que são engajados na causa ambiental, podem se articular, né, para fora do país mesmo, estabelecer pontes no exterior e buscar influenciar mudanças nesse sentido? Veja só, é uma realidade, né? A gente tem diversas declarações internacionais falando de florestas, né? Tem a Declaração de Nova York, que fala de floresta, tem a Declaração de Glasgow, que saiu na Conferência do Clima, né, realizada no Reino Unido, que fala também de florestas, ou ênfase em florestas, né? A normativa europeia de desmatamento também tem essa ênfase em florestas, né? E com isso ela compreenderia, falando do Cerrado, apenas 26% das diferentes formações que existem, né? Formações vegetais que existem no bioma. No movimento de buscar, dialogar, mostrar evidências, né? Determinar uma colaboração, né? Para que seja ampliado o escopo da normativa de organizações da sociedade brasileira, da qual o Instituto Sociedade, População e Natureza faz parte, junto com a Rede Cerrado, com a PIB, uma série de outros atores, né? Tem procurado levar posicionamentos, né? Dialogar com autoridades da Comissão Europeia, com representantes de países, né, da União Europeia, levando a necessidade de incluir outras áreas arborizadas, né, que é um conceito também da FAO, aceito, né, reconhecido internacionalmente, e que aí poderia ampliar a área de cobertura, né, do bioma a ser compreendida dentro desse esforço de regulação de mercado, né, para evitar que commodities estejam associadas a desmatamento e ilegalidades. Agora, há também um gargalo de fiscalização, não é, Guilherme? As atuais estruturas não parecem ser suficientes. O presidente do IBAMA, por exemplo, né, Rodrigo Agostinho, informou em uma recente entrevista que há 2.600 servidores no quadro da instituição e 1.000 deles estão em vias de se aposentar. O Brasil vai ter que olhar para isso também, né? É uma estruturação toda necessária, né? Se a gente pegar, enfim, todo um movimento de desconstrução que teve nos espaços de governança ambiental nos últimos anos, né? É preciso, de fato, recompor quadros, né? Melhorar e qualificar, vamos dizer assim, a remuneração dos quadros que lá existem também. A gente sabe que os servidores da área ambiental aí estão numa campanha, né? Junto ao governo federal também, por isso, né? E reconhecemos o valor desse trabalho, né? Quando a gente vê, por exemplo, a redução que está tendo, né? O relatório aponta isso, né? De fato, né? O relatório do MapBiomas desse ano, né? Uma redução de desmatamento dentro de unidades de conservação da ordem de 72% dentro das áreas de proteção integral, ou mesmo dentro das terras indígenas também, uma redução de 72%. Isso é comando e controle, isso é política pública feita, né? Com os servidores públicos do IBAMA, do ICMBio,
né, atuando diretamente na linha de frente no combate ao desmatamento. Então, a importância fundamental de fortalecer esses órgãos e melhorar sua capacidade de atuação. O caminho para a gente melhorar também esse quadro passa por mais incentivos positivos, legais, aí, no sentido de se evitar novas extrações. É sempre favorável quando a gente consegue consociar diferentes iniciativas e esforços de comando e controle com políticas, né, de incentivo e promoção, por exemplo, ao uso sustentável da sociobiodiversidade, né? Ou mesmo o pagamento de serviços ambientais que contribuem e reconhecem e pagam pela adicionalidade na conservação, né? Não é pagar para o produtor rural cumprir a lei, né? É aquilo que é adicional ao que define a legislação federal, né? É poder ser remunerado, né? Tem uma adicionalidade de reserva legal, tem mais do que é necessário preservar a lei, então ele pode ter direito. E tem diferentes mecanismos e fundos, né, que vêm sendo estruturados para dar conta disso, né? A gente tem uma legislação federal recente aprovada, estamos acompanhando o trabalho e o esforço, né, de regulamentação dessa normativa para garantir que ela também compreenda, como eu mencionei de passagem aqui, né, a valorização e reconhecimento das contribuições das populações tradicionais, das suas áreas manejadas e conservadas, né, onde a produção oriunda da sociobiodiversidade, né, os serviços ambientais feitos para a proteção dos ecossistemas e que garantem, né, ainda, né, maior oferta de biodiversidade ou maior capacidade de contribuição para a regulação do clima desses territórios de populações tradicionais sejam também reconhecidos e valorizados. Para a gente encerrar, queria pedir sua opinião sobre uma declaração forte hoje do presidente Lula, né, dizendo que questão ambiental não é mais coisa de bicho grilo, né? Tem um peso simbólico importante, né, essa palavra por parte do presidente? De fato, né, assim, tem um estigma, né, dos ecochatos, a narrativa que a turma do agronegócio conseguiu imprimir dentro do Congresso brasileiro, né, para passar o trator e abrir a porteira para boiar, né, tá um pouco assentada nisso, né? Então, quando a gente tem um líder do peso do presidente Lula, né, que vem internacionalmente assumindo, né, uma vanguarda, né, um protagonismo, e que pode ainda mais nesse ano com o G20, com a presidência do BRICS, né, que vem também compondo junto com a realização da COP do Clima no Brasil, né, no ano que se apresenta à frente, né, a gente tem, né, uma capacidade de influenciar decisões e realmente puxar uma nova governança global, como o presidente vem falando, né, centrada na realidade, né, que as evidências científicas já mostram de aumento, né, de perdas de biodiversidade e de mudanças climáticas que estão aí batendo nas nossas portas, né? Então, assim, não dá para negar e fugir, né, da realidade, né? E a ciência tem o seu lugar, né? Então, o trabalho que é feito pelos gestores públicos que vão fortalecer as políticas de governança ambiental, né? E garantir que a gente tenha, né, condição de levar o que diz o nosso texto constitucional, né, que é um meio, né, ambiente, né, ecologicamente equilibrado para as gerações futuras, né, é fundamental. Então, tirar esse estigma e começar que a sociedade possa olhar para a temática ambiental como uma necessidade de todos, né. Eu vejo assim, inclusive, por exemplo, iniciativas subnacionais de muito valor, né, precisam ser fortalecidas, né, se no Congresso Nacional a gente tem alguma dificuldade ainda de avançar para garantir uma maior segurança para as ações, né, de controle e fiscalização, né, em cima de uma ação concreta do Estado de combate ao desmatamento, né, nos estados a gente pode buscar nas Assembleias Legislativas avançar também com outras normativas que aumentem a proteção sobre os biomas, né? Vamos continuar acompanhando nessas iniciativas. Guilherme, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político. Esperamos contar com você em outras oportunidades. Grato, espero que tenha sido útil a nossa troca aqui. Para mim é uma satisfação poder atender. Obrigado. Eu conversei com Guilherme Ait, coordenador de Políticas Públicas e Advocacy do Instituto Sociedade, População e Natureza.
Falamos sobre impactos ambientais e sociais da escalada do desmatamento no Cerrado, que superou as ocorrências na Amazônia em levantamentos recentes. E a gente encerra reforçando mais uma vez um pedido de ajuda à população gaúcha afetada por enchentes históricas. A Assembleia de Minas integra a rede de solidariedade. E se você puder, acesse o QR Code aqui na tela e faça uma doação. O Pix SOS Rio Grande do Sul é o CNPJ 92-958-800/1000 ao contrário, dígito 38, em conta do Banrisul. Não deixe de conferir o destinatário. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.